Eu passei boa parte da minha vida acreditando que envelhecer significava ficar mais invisível, talvez porque foi isso que muitas pessoas tentaram me fazer sentir ao longo dos anos. Quando somos jovens, parece que todos prestam atenção no que fazemos, no que falamos, na nossa aparência. Mas depois de certa idade, muita gente começa a agir como se a mulher idosa tivesse perdido a importância. E eu vou ser sincera com você, houve um tempo em que isso me machucava profundamente. Eu me olhava no espelho e enxergava apenas as marcas do tempo. Via meus cabelos brancos, minhas rugas, meu corpo diferente e pensava que talvez eu realmente tivesse perdido meu valor. Mas um dia eu entendi algo que mudou completamente minha maneira de viver. A mulher idosa não perde valor com a idade, ela ganha profundidade. E quando uma idosa aprende a se posicionar com segurança, dignidade e sabedoria, ela se torna alguém impossível de ignorar. Hoje eu quero abrir meu coração e compartilhar os 5 truques que mudaram minha postura, minha autoestima e a forma como as pessoas passaram a me tratar. Porque existe uma diferença enorme entre envelhecer e desistir de si mesma. E talvez nesse momento você precise ouvir exatamente isso. O primeiro truque para ser uma idosa segura e respeitada é parar de se diminuir por causa da idade. Quantas vezes eu ouvi frases como: "Na sua idade isso não combina. Idosa não precisa mais se preocupar com essas coisas. Agora é só descansar." Aos poucos, sem perceber, comecei a acreditar que minha vida estava chegando ao fim, mesmo ainda estando viva. E isso é muito perigoso, porque quando a mulher começa a acreditar que não tem mais importância, ela mesma passa a se apagar. Eu parei de cuidar de mim por um tempo. Parei de me arrumar, de sair, de opinar, de sonhar. Até que um dia percebi que estava desaparecendo aos poucos dentro da minha própria casa. E naquele momento tomei uma decisão. Eu não permitiria que a idade roubasse minha identidade. Comecei devagar. Passei a escolher roupas que me faziam sentir bonita. Voltei a caminhar com a cabeça erguida. Parei de falar de mim mesma como alguém acabada, porque as palavras têm poder. E quanto mais você se trata como alguém sem valor, mais o mundo faz o mesmo. A mulher segura entende que envelhecer não é vergonha. Vergonha é abandonar a própria dignidade. Hoje eu tenho rugas, cabelos brancos e marcas da vida. Mas também tenho experiência, maturidade e força emocional que muita gente jovem ainda nem conhece. O segundo truque foi aprender a impor limites sem sentir culpa. Essa talvez tenha sido uma das maiores dificuldades da minha geração. Nós fomos ensinadas a suportar tudo em silêncio, a agradar filhos, marido, familiares, vizinhos, mesmo quando isso custava a nossa paz. Durante anos eu achei que ser uma boa mulher significava aceitar tudo sem reclamar. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a abusar da minha bondade. Pediam favores sem pensar no meu cansaço. Exigiam minha presença sem considerar minhas vontades. Falavam comigo de qualquer maneira porque sabiam que eu nunca reagiria. Até que um dia eu percebi uma verdade dolorosa. Quem nunca coloca limites acaba ensinando os outros a desrespeitar. Foi então que comecei a mudar. E não foi brigando ou sendo grossa. Foi aprendendo a dizer frases simples como: "Hoje eu não posso. Isso me incomoda. Eu mereço respeito." No começo, algumas pessoas estranharam, outras ficaram até irritadas. Mas aos poucos começaram a entender que eu não era mais aquela mulher que aceitava tudo calada. E existe algo muito poderoso quando uma idosa aprende a se posicionar com calma e firmeza, porque respeito começa dentro de nós. Se você mesma aceita migalhas emocionais, o mundo inteiro percebe isso. Mas quando você se valoriza, sua postura muda e o tratamento das pessoas também. O terceiro truque foi descobrir o valor do silêncio e da observação. Se eu tivesse aprendido isso mais cedo, eu teria evitado muitas dores na vida. Quando somos mais novas, temos a necessidade de explicar tudo, justificar tudo e contar nossa vida para qualquer pessoa que demonstre interesse. Eu fazia isso constantemente. Compartilhava meus problemas, minhas tristezas e até meus sonhos com pessoas erradas.
E, infelizmente, descobri da pior maneira que nem todo mundo torce pela nossa felicidade. Algumas pessoas apenas observam nossas fraquezas. Hoje eu aprendi que a mulher segura não precisa falar o tempo inteiro para ser notada. Ela sabe ouvir, sabe observar, sabe perceber quem é verdadeiro e quem apenas se aproxima por interesse. O silêncio me ensinou muito sobre as pessoas. Muitas vezes, enquanto eu ficava quieta, os outros revelavam exatamente quem eram, e isso me trouxe proteção emocional. Hoje eu escolho com cuidado quem merece entrar na minha intimidade. Não conto meus planos para qualquer um. Não entrego minhas dores para pessoas frias, porque paz emocional também é uma forma de sabedoria. E vou te dizer uma coisa muito importante. A mulher respeitada não vive tentando convencer ninguém do próprio valor. Ela simplesmente vive sua vida com dignidade. E isso já fala por si só. O quarto truque mudou completamente minha autoestima. Aprender a gostar da minha própria companhia. Existe um medo muito grande da solidão quando envelhecemos. Muitas mulheres passam a acreditar que precisam estar cercadas de pessoas o tempo inteiro para se sentirem importantes. Eu também pensava assim. Tinha medo do silêncio da casa, medo de ficar sozinha, medo de me sentir esquecida. Mas sabe o que descobri? A solidão pode se transformar em liberdade quando aprendemos a fazer as pazes com nós mesmas. Eu comecei a criar pequenos momentos de felicidade sozinha. Passei a tomar meu café com calma, ouvir músicas antigas que aqueciam meu coração, assistir filmes, cuidar das minhas plantas, caminhar devagar, observando a vida ao meu redor. E aos poucos fui percebendo que eu não precisava da validação constante dos outros para me sentir inteira. Isso fortaleceu minha segurança emocional. Porque a mulher que aprende a ser feliz consigo mesma deixa de aceitar qualquer companhia apenas por medo de ficar sozinha. Ela se torna mais seletiva, mais forte e muito mais respeitada. Pessoas inseguras imploram atenção. Já a mulher segura transmite tranquilidade até no silêncio. E talvez esse seja um dos maiores poderes da maturidade. E finalmente o quinto truque, o mais importante de todos: nunca permitir que apaguem sua voz. Muitas idosas passam os últimos anos da vida se calando. Se calam para evitar conflitos, se calam para não incomodar os filhos, se calam para não parecerem difíceis. E aos poucos vão deixando de expressar sentimentos, opiniões e desejos. Eu fiz isso durante muito tempo. Engoli tristezas, aceitei situações injustas e permaneci em silêncio para manter a paz da família. Mas existe uma dor muito grande em viver anulando a si mesma. Até que um dia eu entendi que minha voz ainda importa, minha opinião ainda importa, minha presença ainda importa. E quero que você entenda isso também. Você não virou invisível só porque envelheceu. Sua história carrega sabedoria, suas cicatrizes carregam ensinamentos, sua vida tem valor. Hoje eu falo olhando nos olhos. Expresso o que sinto com respeito, mas sem medo. Não permito que me tratem como alguém sem importância. Porque depois de tudo que enfrentei na vida, aprendi que a mulher idosa não precisa ser jovem para ser admirada. Ela precisa apenas reconhecer a própria força. E quando uma mulher madura finalmente entende isso, ela deixa de pedir respeito e começa naturalmente a inspirá-lo.